Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. Neste vídeo, trabalharemos a leitura do complemento final do texto dos jovens GPS e GY. Vamos lá. Vida longa às mulheres. Viva o empoderamento da mulher. Vivam as mulheres. Os mais pobres no Brasil são, em sua esmagadora maioria, mulheres. Logo, o foco das políticas públicas deve ser prioritário para as mulheres. E essa conversa sobre políticas públicas, despesa pública, gasto público, investimento social, dívida pública e produto interno bruto nos leva a alguns assuntos matemáticos, tais como razão, fração e divisão. Para início de conversa, consideremos que razão é a relação entre um numerador e um denominador. Trata-se de uma fração, que é uma operação básica de divisão. Por exemplo, temos aqui uma fração, 2/10, ou 2 sobre 10. 2 numerador, 10 denominador. O resultado dessa divisão é 0,2. Trata-se do quociente. Uma outra forma de ler essa fração é observando o algoritmo da divisão. Temos o 2 como dividendo, o 10 como divisor e o 0,2 como quociente e o 0 como resto. Aqui temos outra razão, 3/50, ou 3 sobre 50. O 3 é o numerador, o 50 é o denominador e o 0,06 é o resultado dessa divisão. Trata-se do quociente. E aqui, de igual modo, temos o algoritmo da divisão. 3 como dividendo, 50 como divisor, 0,06, resultado da divisão, que se chama quociente, e o 0 como resto. Para os nossos interesses, comparemos as seguintes razões: 2 sobre 10 e 3 sobre 50. E consideremos que os numeradores são dívidas e que os denominadores são patrimônios em suas totalidades, já que o denominador representa o todo. Aumenta-se a dívida de 2 para 3, um crescimento de 50% para investimento num patrimônio que, após certo período de tempo, cresce em 5 vezes, em 500%, tornando a razão da relação dívida-patrimônio insignificante. Aumentou-se o numerador de 2 para 3, um crescimento de 50%, e ao longo do tempo cresceram-se os patrimônios de 10 para 50. Em termos nominais, considerando apenas o nome dos números 2 e 3, a dívida cresceu em 50%, de 2 para 3.
Mas, visualizando o caso em termos reais, que é o que efetivamente importa, as razões das relações 2/10, tendo como resultado 0,2, e 3/50, tendo como resultado 0,06, nos indicam que, após certo período de tempo, a relação dívida-patrimônio caiu em 70%, de 0,2 para 0,06. A dívida, mediante o ganho patrimonial, tornou-se insignificante, mínima. Para as nossas considerações sobre políticas públicas, o que importa não é o crescimento em 50% da dívida, de 2 para 3, mas sim a razão da relação dívida-patrimônio, porque o denominador cresceu de 10 para 50. Logo, o quociente dessa razão, dessa relação, caiu de 0,2 para 0,06. Uma queda de 70%. Agora sim, agora podemos compreender o porquê do Estado Central, no nosso caso, o governo federal, bancar uma expansão da dívida federal, mesmo dentro de um cenário de déficit fiscal, para financiar um programa assistencial do tipo como o Bolsa Família. Porque cada R$1 gasto com o financiamento do programa assistencial Bolsa Família faz circular R$2,40 a mais no consumo das famílias e agrega R$1,78 ao produto interno bruto. Trata-se de um gasto público que superaquece uma economia que ainda funciona muito abaixo do seu potencial de desempenho da atividade econômica. Quer dizer, o nosso amado Brasil tem muito espaço para fazer crescer a sua economia sustentavelmente. Podemos crescer o nosso PIB em 6% ao ano por longo período adiante e não mais ficar suportando taxas bastante baixas de crescimento que, quando muito, atingem a marca de 3%, metade do potencial de crescimento que temos. Observação final: PIB é igual a C mais I mais G. PIB é igual a Produto Interno Bruto. C é igual a consumo das famílias. I é igual a investimento das empresas. E G é igual a gasto do governo. Em relação ao que estamos tratando, financiamento do programa assistencial Bolsa Família, o aumento do gasto público faz crescer o consumo das famílias, que irradia melhoras de expectativas para o aumento do investimento empresarial. Por isso, se diz que o gasto com o financiamento do programa Bolsa Família possui efeito multiplicador positivo sobre a dinâmica do funcionamento da atividade econômica. Expande-se o gasto com o Bolsa Família e, no limite, cresce o produto interno bruto. É isso.
Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender sempre. A propósito, Escola de Campeões aprendendo a aprender é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Estado membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. Este vídeo é dedicado às inteligências dos jovens, GPS e GY. Deus é bom, Deus é amor, Deus é luz, Deus é paz, Deus é desenvolvimento e sabedoria. Amém? Glórias a Deus e aleluias. É isso.